Bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para suas inseguranças. E antes de mais nada, se inscrevam no nosso canal e mandem sugestões, porque as suas sugestões fazem o nosso programa muito melhor. O Brasil anda envelhecendo muito, né? A população brasileira foi envelhecendo e com isso os problemas, as inseguranças que o envelhecimento, que a vida, né, nova, as pessoas que entram na terceira idade, na quarta idade, na quinta idade, que tipo de inseguranças nós enfrentamos. E para falar disso, convidei uma pessoa para participar do nosso programa, que ele é engenheiro de formação, trabalhou em muitas grandes empresas, como a Zap Móveis, a Globo, diversas outras empresas na parte de negócio, de desenvolvimento de negócios. E agora ele veio falar aqui no nosso programa sobre um novo empreendimento que ele está no mercado. Com vocês, Dilton Caldas. Muito prazer em estar aqui com você, Jô, falar com a sua audiência e falar desse tema tão relevante. Você está certo, 15% da nossa população já tem mais de 60 anos. Como as pessoas estão encarando esse envelhecimento? Porque antigamente o Brasil era considerado um país novo, né, jovem, e agora com isso tudo, o que a gente vai fazer depois dos 60? Esse é um dos desafios, porque quer queira, quer não, a nossa taxa de vida, né, se pudesse falar assim, ela aumentou muito. Então, se você for pegar, o brasileiro médio vive até 76 anos. Se você pegar uma classe A, B, isso vai se estender ainda mais. Então, o grande desafio é, ok, vou viver mais, mas o que é necessário para viver mais? E aí você começa a lidar com alguns elementos. A questão do físico é a primeira coisa que você sempre lida, né? Que é como é que eu vou estar com 80, 90, mais de 90 anos, fisicamente. Essa é uma questão que todo mundo se incomoda, mas a grande questão que transforma a vida das pessoas quando você pensa em longevidade é como é que vai estar a minha cabeça depois dos 60 anos. Esse é o maior desafio. Se você for observar, as pessoas falam assim, eu não quero viver mais de até 90 anos, 95. Por que você não quer viver? Não é tanto pelo físico, é porque você quer uma vida participativa, atuante, você quer ter autonomia, você quer ter confiança de que você é capaz de fazer tudo. O grande desafio que se põe no mundo, e no Brasil mais recentemente, é como é que as pessoas trabalham com longevidade tendo corpo e mente equilibrados. E hoje, atualmente, a quantidade de pessoas com Alzheimer, com doenças degenerativas, ela vem aumentando muito, né? Nós temos hoje no Brasil 3,5 milhões de pessoas com Alzheimer. Mas eu acho que o grande detalhe hoje, sempre se falou do Alzheimer dizendo assim, não, ele tem um fundo genético, eu tenho uma herança genética e por isso eu vou ter ou não ter Alzheimer, né? Então há confiança de que você não vai ter Alzheimer porque você não tem esse traço genético. É falsa essa consideração. O Alzheimer decorre de um declínio cognitivo acentuado que ocorre pela idade. Então, quanto mais você está ligado a uma vida rotineira em que repete as coisas, em que você tem menos esforço intelectual, maior é o seu declínio cognitivo. O que eu quero dizer com isso? Você perde memória, seu raciocínio lógico diminui, sua velocidade em se comunicar também com um vocabulário denso diminui, você vai declinando. Mas tem fórmulas, aspas, para se resolver isso. Identificando esse problema, tu foi buscar, é um método que já existia e trouxe para o Brasil um paliativo ou uma solução ou uma ajuda, o que seria, né? O que poderíamos falar sobre a Supera? O Supera é um método que foi desenvolvido, inclusive, para todo mundo. Há um choque quando a gente fala isso. Ele é natural, ele é um natural de São José dos Campos. Ah, é? Do São José dos Campos. Um método, então, brasileiro. Foi criado por um engenheiro de lá, o Antônio Carlos, e que tinha problemas iniciais com seu filho, e quando ele começou a somar os componentes daquilo que ele estava utilizando para resolver o problema de déficit de atenção do seu filho,
ele descobriu que ele tinha algo muito maior. E o atingimento do público 60 a mais foi em seguida. Nós não nascemos, o Supera não nasceu a princípio para oferecer uma solução, como você disse, para o público 60 a mais, mas foi para as crianças, os jovens com déficit de atenção. Então, a Supera é a ginástica para o cérebro. É ginástica para o Então, deixa eu cérebro. explicar para o pessoal de casa que o nosso tema é insegurança na era digital para os idosos. E a gente convidou o Dilton para explicar como essa ginástica para o cérebro pode fazer com que o idoso enfrente de uma maneira mais prazerosa esses obstáculos da vida digital, né? Legal, eu vou começar de trás para frente. Qual é a mudança que existiu com a transformação digital? Você, por exemplo, eu vim para cá de Uber. Você se veio dirigindo no seu carro, você veio usando o Waze. Se provavelmente você quer saber como que esse videocast, podcast vai estar, você vai entrar nas redes sociais. O que está acontecendo? Você tem informações muito instantâneas hoje em dia. E existem pessoas que se utilizam disso para gerar insegurança no nosso ambiente. Então, o ambiente que antigamente se dizia em transformação digital, ele já é consolidadamente digital. E aí nós nos vemos em uma situações como, por exemplo, vou fazer um pagamento. Quem vai em banco mais hoje em dia? Mesmo os bancos tradicionais são todos digitais. E aí a gente começa a ter os primeiros sinais de elementos que podem gerar a insegurança. Então, eu que nasci numa geração que não era digital, eu começo a dizer assim, bom, vou fazer meu pagamento, cadê meu boleto? Meu boleto é todo digital, vou no banco falar com o meu gerente fala pelo chat, no máximo uma videoconferência. Quando eu me vejo, eu falei assim, nossa, eu estou completamente num ambiente digital. Mas será que isso é seguro? Eu, como uma pessoa de 60 a mais, eu começo a me perguntar assim, será que eu estou com todos os elementos que me dão segurança no tráfego de informação? O que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar meu CPF? Será que eles vão compartilhar meu CPF? E aí a gente entra num ponto que é assim, existem duas visões do que está acontecendo nesse momento quando você lida com o idoso nesse ambiente digital. Uma, ele diz, nossa, como facilitou minha vida? 10, hein? Só coisa boa. Eu dirijo, não preciso mais me preocupar com como eu vou chegar lá, o Waze me dá tudo. Se eu quiser um táxi, talvez eu não peço um táxi, mas peço um Uber. Motorista particular. Aí eu falei, nossa, a vida ficou muito mais simples. Só que essa é uma visão positiva de toda essa transformação digital. A negativa é assim, eventualmente as pessoas pedem informação sobre você, seja na porta da loja, seja no Uber, eles têm toda a sua vida. Imagina que o Uber, ele tem todas as informações suas de circulação, sabe para onde foi? Você já imaginou o que acontece na minha cabeça de idoso quando eu começo a descobrir o seguinte, houve uma vulnerabilidade de informação da plataforma do Uber. Primeira coisa que eu penso é assim, poxa, então meus dados estão lá, as pessoas vão saber por onde eu andei, descobrir onde eu estou, onde é a minha casa. Nossa, não gostei. Eu vou lá, peço um delivery para mim. Aí o rapazinho vai, me coloca uma máquina e eu descubro, tempos depois, que meu cartão foi clonado. Aí toda aquela visão positiva que eu tinha, de que a vida tinha ficado melhor, eu passo a dizer assim, nossa, criaram outras ferramentas para tornar tudo que eu tinha de informação privada vulnerável. E aí eu preciso ter uma atenção muito grande. E o que acontece ao longo do tempo? Ao longo do tempo, a nossa atenção diminui muito. Com o tempo, com a idade, você fica muito mais susceptível a não se concentrar, a não ter atenção, a não memorizar. Então, quantas vezes a gente pega pais, nossos pais, às vezes avós, que começam a dizer assim, não, eu não faço mais nada no banco, eu vou pedir tudo para a Jô, porque eu não me sinto mais confiante.
Porque me pedem tantas informações e quando eu olho à minha volta, eu descubro que essas informações poderão estar sendo compartilhadas. Como é que eu me protejo? Então eu começo a viver um momento, uma vida digital, rápida, veloz, de transformação e aprendizado contínuo. Só que eu estou numa fase da minha vida em que eu não estou na fase de aprender tanto. Eu estou na fase do conforto, de uma vida mais simples, sem muita elaboração, sem muito esforço intelectual. E aqui começam os problemas. E é aqui que começa a ginástica para o cérebro. Eu não posso me acomodar diante de uma era digital, pois todos os dias é dia de aprender. Só que eu tenho que me preparar, tenho que fortalecer a minha mente para continuar trabalhando, aprendendo e desenvolvendo um pensamento crítico sobre tudo o que acontece de novidade na minha vida, que acontece por hora agora. Imagina, eu sou de uma geração em que as coisas aconteciam num tempo. Hoje é provável que ao final desse programa exista alguma novidade, especialmente no mundo digital, que transforme a minha vida. Inteligência artificial é uma maneira de você, é um fenômeno que acontece que transforma os processos do dia a dia, onde a gente provavelmente, os atendimentos que eram todos humanizados ou humanos, passem a ter robôs. E aí eu tenho que me comunicar com eles. Como eu tenho segurança de que ali tem uma informação trocada comigo de confiança? Não, e pegando o ensejo, é a verdade, né? Porque normalmente quando a gente é jovem, a gente vai para a escola, a gente estuda, faz faculdade, faz pós, mestrado, PhD, e depois, quando a gente está na nossa zona de conforto, a parte financeira ok, a gente deixa de aprender. E aí é onde a gente deveria aprender mais. Está sempre saindo da zona de conforto. Perfeitamente. E aí as vulnerabilidades que acontecem na era digital, como você diz, ela decorre de uma acomodação nossa. Eu não estou acompanhando esta evolução. E aí sabe qual é o resultado, Jô? Eu fico acanhado. Eu não vou numa loja de autoatendimento. Eu fico com medo de colocar minhas informações. Eu sinto falta da pessoa para me atender. E o mundo hoje é um mundo de autoatendimento. E tu acha que quando a gente começa a ficar acanhado, a gente fica mais suscetível aos golpes digitais? Muito, porque você passa... Existem dois ângulos para você ver isso. Então, a primeira coisa que acontece é, eu estou à margem de todas as mudanças. Eu não sei nem criticar o que é um golpe do que não é um golpe. Porque eu não tenho profundidade, eu não leio, eu não fico atento às transformações. Então, o exemplo clássico que existe na nossa vida é do banco. Onde já se viu o banco chegar, ligar para você, eu passei por isso, o banco liga e fala assim, seu Dilton, é verdade que o senhor fez uma compra no Magazine Luiza de R$2.000? Eu falo, não, então aperte 2. Olha isso, aperte 2, tá, vamos lá. Aí você não tem como criticar, porque você não está envolvido no sistema. Aí ele fala, seu Dilton, aqui é do sistema de segurança, a gente está aqui para lhe proteger. O senhor, por favor, pegue o seu celular. Aí você, nossa, vou pegar meu celular. Olha a história louca. Aí você pega o seu celular. O senhor pode ir no menu do lado direito, depois no lado esquerdo. Agora o senhor digita aí 1234. Agora o senhor vai e manda essa informação para esse endereço. Perdi meu dinheiro. Mas por que você chegou até o final dessa história? Porque você ficou impressionado numa coisa que era muito comum, que era no passado, você recebia uma informação do seu gerente dizendo assim, olha, seu Dilton, nós vamos proteger você. Só que hoje qualquer ligação telefônica tem o mesmo pitch, a mesma conversa. E se você sabe que é impossível um banco ligar para você dessa forma, porque você leu, você está vendo as instruções, você consegue se manter longe dos golpes. Então a primeira coisa que eu diria é, a falta de informação e o isolamento que você bem descreveu provocam uma marginalização do conhecimento. Você fica à margem do conhecimento. Você fica com medo e achando que tudo de novidade você não é capaz.
de aprender, porque você perdeu a autoconfiança. Você, como você citou, achei bacana isso. Você vai ali até os 40 anos aprendendo, crescendo, fazendo, aí depois você se torna um especialista e se acomoda. Acabou. E o que eu preciso fazer para isso não acontecer através do Supera? Ou temos outra, além da também está envolvido um pouco da alimentação, né? Sim, os grupos de risco, para você se afastar dos grupos de risco. O Supera vai ajudar em vários, eu vou deixar para colocar o Supera para o final, mas alimentação, sim, porque tem uma conexão direta, assim como os exercícios, com algo fundamental que é o sono. Então, assim, pessoas que dormem melhor aprendem mais, sedimentam mais, se sentem mais dispostas. O isolamento que você citou no início, isolamento social, é algo que você também precisa evitar. Porque quanto mais isolado socialmente, menos conhecimento e menos diversidade e menos pensamento crítico você vai desenvolver. Então, sim, sono, isolamento social, que é socialização, alimentação e exercícios. E aqui eu conecto não exercícios físicos somente, mas você tem que estar equilibrado com corpo e mente. E o Supera faz ginástica para o cérebro. E como é que é essa ginástica para o cérebro? É um negócio incrível. São as palavras cruzadas, caça-palavras. O que é que está envolvido nas atividades do Supera? Muito legal essa pergunta. É um nome instigante, né? Eu, quando comecei nesse negócio, eu falava assim, o que é ginástica para o cérebro? O cérebro é o órgão mais importante da gente. É o único órgão que recebe e devolve informação. Único. E ele é alimentado pelo meio ambiente, tá? A gente é alimentado por estímulos visuais, sonoros, tato, linguagem, comunicação, olfato. Tudo isso estimula o cérebro e faz com que hajam conexões dos neurônios, que tecnicamente se chama sinapse, e a partir dessa organização em forma de redes neurais, a gente constrói informação e sedimentação. O que é a ginástica para o cérebro? É estimular a visão através de exercícios de visão espacial. Então a gente tem muitos elementos, a gente usa uma ferramenta chamada Tangram, que ela estimula você a enxergar o problema de longe e desenhar o que você está vendo através desses instrumentos, dessa ferramenta, de uma forma distante e elaborada. Então você estimula o cérebro a ter uma visão de equilíbrio e localização. O outro é linguagem, que é isso que a gente está fazendo. Antes de tu passar para a linguagem, deixa eu fazer uma pergunta. Porque a doutora Segurança também tem muitas perguntas. Lembra daqueles quadros que a gente colocava assim em 3D, que a gente fazia assim, e saía uma outra, aquilo ali ajuda? Aquilo Tem uma época daquilo, né? Isso, não, teve. Na verdade, isso daí é a realidade aumentada, tá? Que você produz. Mas é necessário para estimular o cérebro que haja algum esforço intelectual. Olha só como é importante a gente observar isso. A palavra-chave é esforço intelectual. Eu vou fazer uma antítese disso. Você está olhando lá vídeos no Reel, no YouTube. Quando eles são muito curtos, não há esforço intelectual. Você vai passando. E aí, com isso, o cérebro ele não está se desenvolvendo. Assim como quando você deu o exemplo da realidade aumentada, se ela fosse apenas uma explosão do que estava em 2D para 3D, não existe esforço intelectual, existe admiração, contemplação. O que o nosso cérebro precisa, isso é uma coisa muito legal de você perceber. O cérebro é um órgão que precisa resolver problema. Problema não no sentido ruim, desafios. O seu cérebro, a sua vivacidade aumenta quanto mais problemas você resolve, mais desafios. O que é ginástica para o cérebro? É apresentar para você desafios. Do ponto de vista de linguagem, visual, sonoro, contexto. E quando você é estimulado a resolver problemas, você fica mais esperto. Você raciocina mais rápido. Você ganha autoconfiança. No limite, você
vai conseguir solucionar problemas de forma mais adequada. Então, quando a gente fala assim, um dos grupos de risco, quando você fala, lá atrás você falou do Alzheimer, você coloca duas pessoas, uma do lado da outra, da mesma idade, Jô, da mesma idade. Uma tem educação formal, acadêmica, outra sem educação. Qual a probabilidade de uma e da outra ter mais problemas de adequação nessa era digital? A que não estudou. E a que vai ter, provavelmente, Mais. Alzheimer. Que vai ter... Numa construção, quando você analisa os aspectos de quem são os grupos de risco para obter um declínio cognitivo, é o pessoal que menos estudou. No limite, ginástica para o cérebro é você dar a oportunidade de você resolver e continuar aprendendo sobre os problemas do dia a dia. E como é o Supera? É uma escola, eu me inscrevo, eu vou quantas vezes por semana? Qual é o cronograma que eu posso Hoje o desenvolver? Supera, ele é organizado em uma vez por semana durante 2 horas. Então você teria de 4 a 5 horas, a 5 aulas por mês, dependendo do mês, tá? Mas ele tem aulas extras, né? E hoje a gente, por exemplo, eu tiro você de sala de aula e a gente vai fazer agora um passeio para discutir pensamento crítico, lá no novo MASP. Então eu tiro você da sala de aula, te levo lá para a gente discutir coisas que desafiam o seu cérebro. Exposição do Leonardo da Vinci. Pô, Leonardo da Vinci era o quê? Era engenheiro, escultor, pintor, era tudo. Aí você começa a olhar com outro olhar tudo aquilo que você vê. E aquilo gera conversa. Qual foi sua opinião? Qual foi seu ângulo de vista? E é isso que é socialização. Então, um dos elementos que eu coloquei ali, olha, o que é necessário para você evitar a insegurança na era digital, quando você está dentro do ambiente, ou melhor, você está dentro da faixa etária mais vulnerável, quando você parou de estar no momento de aprendizado contínuo. É você ouvir e conversar com gente com diferente opinião. E hoje em dia, atualmente, as pessoas nem estão conversando, né, Dilton? A gente vai no restaurante, as pessoas estão lá, cada um no seu celular, na mesa, um de frente para o outro, sem conversar, né? É uma coisa que a gente... Olha a provocação que você fez, incrível. Eu convido todo mundo que está nos assistindo a prestar atenção nisso. Então eu saio, eu, Jô e mais 3 jovens. A Jô provavelmente vai estar tranquila nesse ambiente. A minha reação, quando eu vejo todo mundo no celular, eu me isolo. Eu não consigo conversar com ninguém. Eu repito isso continuamente na minha vida. Sabe o que acontece? Me sinto inseguro de sair. Porque eu acho que eu não tenho a sua fala, eu não tenho repertório. E olha o ciclo vicioso que se forma. Eu não tenho repertório porque eu não entendi do que vocês estavam falando. Na verdade, vocês não estavam falando. Cada qual estava no seu mundo. Eu não me sinto à vontade porque eu não entendo aquele ambiente digital. Eu não entendo por que as pessoas estão vendo um vídeo que na minha época tinha 1 hora e hoje ele tem 6 segundos. Aí eu falo, mas que de conteúdo tem ali? Mudou o jeito de pensar e de assimilar a informação. E eu fico inseguro e fico em casa. Você me chama para sair da próxima vez, eu não saio. Eu já sei porque ele não está indo mais com a gente sair, viu? Ele não vai mais para balada, entendi. É por isso. A gente fica assim, nossa, não consigo, estou fora da minha praia. Como dizia antigamente, né? Não se diz mais assim, né? Não diz. Não é por aí. Não é por aí. Bom, e o Supera, então tu abriu essa... Hoje o Supera tem quantas unidades? Quantas não, unidades? Aqui em São Paulo, bom, ele tem hoje 250 no Brasil. Eu, no caso, toco a unidade do Itaim, do Brooklyn, do Monte Líbano, do Clube Pinheiros,
em parceria com o Clube Monte Líbano. A gente está em Já 5 tem lugares. nesses clubes também? Tem. Já tem uma unidade da Supera dentro desses clubes? No caso do Supera e no caso pertencente à Que nossa bacana. equipe. Então, quer dizer, o clube, que tem muitas pessoas mais idosas, né, idosos, ele pode levar uma unidade para dentro do clube para Isso. até um entretenimento para as pessoas. É uma composição de atividade. Então, pensa, é muito interessante você ver assim, o que o Monte Líbano e o Pinheiros fizeram. São clubes, especialmente o Pinheiros, tá? É um clube que sempre criou atletas para as Olimpíadas. Se você for ver quem são os atletas de Olimpíada, vieram do clube Pinheiros. Agora, acontece que uma geração toda se envelheceu de atletas olímpicos. E aí, olha a visão, eu acho espetacular. Fala assim, bom, eu preciso complementar as atividades. Aqui tem tênis, tem natação, tem vôlei, mas agora tem ginástica para o cérebro. Que bacana. É, muito legal. Bom, deixa eu ver alguma das nossas perguntas que nós fizemos aqui. Que golpes são comuns para esse segmento dos 60 a mais? A gente já falou do digital, do bancário, tem mais algum outro golpe assim que o pessoal... Ó, assim, a maior vulnerabilidade que os idosos hoje sofrem, além do mundo digital, é a da violência física, né? Então, eu estou numa rua extremamente charmosa, mas ao mesmo tempo violenta, que é o Itaim, a Rua João Cachoeira. Então, o que a gente vê dos nossos alunos é um cuidado muito grande ao andar na rua, porque sabedores, os golpistas, de que existe uma fragilidade física, ele me empurra, eu caio, aí ele leva minha bolsa, minha pasta, meu celular. Então eu te diria que o segundo elemento que é realmente notório do ponto de vista de insegurança para os idosos é a sua questão de se desvencilhar dos problemas de abordagem física. O bom para esses golpistas é que a gente tem certeza que eles serão idosos um dia, né? Todo mundo Isso vai chegar volta, lá, né? né? Todo mundo um vai chegar absurdo, lá. né? Uma covardia. E aí, você não precisa nem me empurrar, né? Porque eu sou tão frágil em termos de equilíbrio que você me dá um susto, eu já largo tudo. Mas é uma maldade, né? É maldade. E por isso que e por que trabalhar com 60 a mais? Por que tu sentiu essa necessidade? Tu que andou em várias esferas profissionais, trabalhando com imóveis, com artistas, com N diferentes segmentos, por que 60 a mais? Bom, primeiro porque eu cheguei lá e falei assim, o que eu vou fazer para mim, né? Eu acho que agora chegou o meu momento. A gente conseguiu desenvolver negócios para tantas empresas, e aí eu disse assim, poxa, eu gostaria de fazer alguma coisa para mim. Mas também foi pela observação da pirâmide etária brasileira. Você falou isso no início e é emblemático. A gente é hoje um país de avós, não de netos. Então está surgindo um mercado, aí eu estou falando como negócio mesmo. Depois eu vou falar de propósito. Está surgindo um negócio que está apoiado em pessoas que têm mais de 60. Quantos filhos de 25, 30, 35 estão morando com os pais de 60, 65, 70? Então, o grande mercado que surge, porque esse pessoal de 60, 65, 70 é o que está consumindo. E bem, porque eles fizeram uma carreira e tudo mais. Eu estou falando mais do público que a gente atende, tá? Então, quando eu observei isso, eu falei assim, tem um novo mercado aqui. Esse mercado ainda é nichado, tá? Eu não vou te dizer que ele está exuberante, mas eu costumo dizer que a gente tem um negócio do futuro. Mas não é um futuro longo. Eu estou falando de um negócio daqui 5 anos vai ser uma nova realidade brasileira. A gente está com 35 milhões de pessoas acima de 60. Daqui 5 anos vai estar... Nossa, se você fizer uma regra linear disso daí, a gente vai estar com 40, 50 milhões de pessoas. Olha o tamanho do mercado. Quando você pensa em São Paulo, nossa, é um negócio incrível. Então, a observação do tamanho do mercado me fez dizer, bom, as pessoas vão viver mais e elas vão precisar de alicerce para viver mais. Então, estar na área de treinamento me
pareceu algo muito importante. E a segunda é uma questão de propósito, que é, assim, eu gostaria de participar da transformação de vida de pessoas que estão atentas a viver melhor por um longo tempo. Eu falei, bom, eu preciso doar um pouco disso. E é por isso que eu entrei nesse caminho. Parabéns, Dilton. Obrigado. Dilton, alguma outra coisa que nós esquecemos de comentar sobre o Supera? Te falei que o programa é rápido, né? Nosso horário aqui o pessoal já está... Legal. Não, eu acho que o interessante é notar que o Supera é para toda idade. Ou pelo menos imaginar que tem uma coisa que eu gostaria de frisar aqui, não que foi um esquecimento, mas que deveria ser muito bem entendida por todos. Quando é o momento de eu fazer ginástica para o cérebro? Todos os dias, a qualquer momento, né? Porque a gente chegou a essa conclusão, na década de 80 começou a surgir as academias de ginástica. Elas estão consolidadas em nós, né? Na nossa vida. Você faz, eu faço, um monte de gente faz. E a gente não discute muito se é bom, se é ruim, a gente sabe que é importante. Não só pelo shape, mas por uma vida melhor. E a gente tem que ter e adquirir essa consciência sobre a mente. Se tiver com um corpo incrível, mas você tiver com a mente ruim, não vai chegar a lugar nenhum. Então, menos sobre esquecimento de fala e muito mais sobre alerta, é o que você falou, Jô. Nunca é tarde, nunca é cedo para você fazer ginástica para o cérebro. E uma palavra cruzada, as palavras cruzadas, já ajuda? Ajuda. Caça-palavras, aquele que a gente compra livro com 800 caça-palavras. Eu recebi recentemente um aluno na escola e ele falou assim, olha, eu faço muito sudoku. E se eu faço sudoku, então eu não preciso de mais nada, né? Aí eu falei, cara, você tá craque em sudoku, mas isso é apenas uma parte do seu cérebro. O cérebro, ele é formado por raciocínio lógico, visão, audição, linguagem e comunicação. Se você não explorar tudo, você fica um especialista. E aí, como especialista, você para. É melhor ser como Leonardo da Vinci, um generalista. Um generalista. Saber de tudo um pouco, né? Um generalista. Olha, tem a gente está estudando muito a última cena do filme Ainda Estou Aqui, em que a Fernanda Montenegro, ela interpreta a Eunice. A Eunice, era uma professora de universidade e chega ao final com Alzheimer. E a gente se pergunta, como é que pode? Trabalhou até o fim, etc. É porque não existe apenas um agente que é capaz de te levar a esse problema. Você tem que estar o tempo todo diverso. Você tem que evitar ser especialista. Generalista é o caminho. Perfeito. E como a gente faz para encontrar a Supera? Quais são o teu contato, as mídias sociais? A gente está basicamente, os canais de comunicação com a gente são no Instagram, que é @Método Supera Itaim ou Método Supera Brooklyn. No Google, basta digitar Método Supera e, de acordo com o seu endereço, vai encontrar uma unidade bem próxima de você. A nosso ponto de venda, a gente realmente se orgulha de estar nos lugares diferenciados, especialmente aqui da capital, né? Repetindo, a gente está no Clube Monte Líbano, no Clube Hebraica, no Clube Pinheiros, no Brooklyn, na Avenida Morumbi, no Itaim. Então, esses são alguns dos caminhos que você pode nos encontrar. E a gente vai deixar aqui na descrição da bio também todos os contatos do Dilton, o pessoal mandar mensagem. Não mande nude, né, Dilton? Porque ele não aceita nude. Não, de jeito nenhum. Dilton, muito obrigada. Não sei se tu quer deixar mais uma mensagem para os nossos ouvintes. Não, eu quero agradecer ao seu convite, parabenizar o seu trabalho. É uma discussão valiosa sobre as questões que implicam em segurança. Você trata tão bem, de forma tão diversa. Esse é o caminho. Muito Parabéns obrigada também pelo seu trabalho. Obrigada por ter vindo. Tá bom.
E esse foi mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para suas inseguranças e hoje falando sobre insegurança na era digital com idosos. Até a próxima semana!